Fala, meus queridos, sejam bem-vindos para a nossa correção do terceiro simulado. Vamos lá para a nossa questão de número 25, que trata sobre o nosso direito tributário. Nós temos, João foi citado em execução fiscal para pagamento do IPTU relativo ao imóvel em que reside e do qual é proprietário. Ocorre que o contribuinte pretende impugnar tal cobrança por meio de embargos à execução. Tendo em vista a disciplina da Lei 6.830, tais embargos poderão ser apresentados no prazo de 30 dias contados. Bom, queridos, antes de olharmos as alternativas, aqui vale a pena ressaltarmos o seguinte: na execução fiscal, para eu poder embargá-la, para embargar essa execução fiscal, eu preciso necessariamente garantir o juízo. Veja, não há a menor possibilidade de apresentar embargos à execução fiscal sem antes garantir o juízo. Quem diz isso para mim é o artigo 16, parágrafo único da Lei 6.830 de 80. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Como que eu irei garantir o juízo? A lei prevê 4 possibilidades. Quais sejam? A primeira, você pode realizar a penhora de bens próprios ou de terceiros. Você pode garantir o juízo por meio de depósito da quantia que está sendo executada. Você pode apresentar carta fiança bancária ou ainda seguro garantia. Então, essas são as 4 possibilidades que nós temos para garantir o juízo e, então, poder apresentar os embargos à execução fiscal. Logo, como eu tenho que, primeiramente, garantir o juízo para depois apresentar os embargos, eu terei, então, um prazo de 30 dias realmente para embargar, mas esse prazo de 30 dias para embargar será contado a depender da garantia do juízo. Como assim? Se eu realizei a penhora de bens, eu terei 30 dias para embargar, contados da intimação da penhora. Aqui, o cuidado que devemos ter é o seguinte: o oficial de justiça, ele bate na minha porta e diz: vim intimá-lo da penhora, é desse prazo que eu terei 30 dias para embargar. É da intimação da penhora. Veja bem, não é da juntada nos autos dessa intimação. Se você ficar esperando juntar nos autos, você pode perder seu prazo para embargar. Então, muito cuidado com isso. Eu tenho 30 dias para embargar, contados da intimação da penhora. Já, se eu realizar um depósito, aí meus 30 dias começarão a ocorrer da data da efetivação do depósito, da realização desse depósito. Aqui também, eu não posso ficar esperando ninguém me intimar, não. Fiz o depósito, começa a correr 30 dias para apresentar os embargos. Agora, se eu apresentar uma carta fiança bancária ou um seguro garantia, aí sim, eu terei 30 dias para embargar, contados da juntada da prova nos autos. Que prova? Da prova da carta fiança, do seguro garantia. Então, esse cuidado que devemos ter e que agora eu sei que você vai acertar se vier mais uma vez essa questão na nossa prova da FGV. Respondendo, então, eu tenho 30 dias a contados da juntada aos autos do mandado de penhora? Jamais. Da sua citação? Não. Da intimação da penhora, a letra C está correta, nos termos do artigo 16 da Lei 6.830 de 80. Certo? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 26. A pessoa jurídica Verdes Campos Limitada realiza transporte de cargas entre os estados X e Y por meio de sua frota de 30 caminhões. Sobre a referida prestação de serviço de transporte, assinale a opção correta. Ei! Aqui é uma pegadinha da FGV, que pergunta qual é o imposto devido no serviço de transporte interestadual, né? Pessoa jurídica Verde Campos realiza transporte entre os estados X e Y. E, nos termos do artigo 155, inciso 2 da nossa Constituição Federal,
nós temos que, sobre o serviço de transportes intermunicipais ou interestaduais, incidirá o ICMS. Agora, cuidado, porque quando o serviço de transporte ficar em apenas um único município, não sai daquele município. Aí incidirá o ISS, Imposto sobre Serviços. Então, vem comigo. Quando eu tenho serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, incide o ICMS. O transporte sai de uma cidade, vai para outra, sai de um estado, vai para outro, incide o ICMS. Já o serviço de transporte que ficar em apenas um único município, incidirá ISS. Aqui, como o transporte sai do estado X e vai para o Y, é interestadual. Logo, incidirá o ICMS. Letra C é a letra correta nos termos do artigo 155, inciso 2 de nossa Constituição Federal. Próxima questão, vamos juntos. Questão de número 27. O imposto cuja alíquota é invariável e se aplica sobre base de cálculo variável é classificado como proporcional. Veja bem, qual que é a diferença entre um tributo progressivo e proporcional? O tributo progressivo é quando a base de cálculo aumenta e a alíquota aumenta também. Josi, por favor, o que é base de cálculo, o que é alíquota? A base de cálculo, como o nome já diz, é a base para cálculo do tributo. Então, qual que é a base de cálculo do IPVA? É o valor do automóvel, é aquela base para cálculo do IPVA. E a alíquota? A alíquota vem representada em percentagem. Quando eu tenho que a base de cálculo aumenta e junto à alíquota aumenta também, eu digo que o tributo é progressivo, faz sentido. Ó, progressivamente, vai aumentando junto com a base de cálculo. Atenção, nós só temos 4 impostos progressivos hoje em nosso ordenamento, que são o imposto de renda, o ITR, o IPTU e o ITCMD. Os demais são proporcionais quando há o aumento da base de cálculo, mas a alíquota permanece inalterável. Então, veja, quando aumenta a base de cálculo e a alíquota fica inalterável, aí eu digo que o tributo é proporcional, certo? Então, 27, questão B de bola. Próxima questão, 28. Mário inscreveu-se no programa de incentivo à aposentadoria mediante indenização promovido pela empresa em que trabalha. A respeito do caso proposto, assinale a afirmativa correta. Letra A. Mário pagará imposto de renda, já que o valor recebido tem natureza salarial. Bom, a letra A já está errada porque aqui está dizendo no próprio enunciado que tem natureza de indenização. Então, é uma verba indenizatória. Sobre o imposto de renda, o que nós temos que ter em mente? O artigo 43 do nosso CTN, ele traz para nós que o imposto de renda incidirá quando a pessoa oferir renda ou proventos de qualquer natureza, tiver a disponibilidade econômica ou jurídica e ainda quando houver um acréscimo em seu patrimônio. Então, veja, para que haja realmente a incidência do imposto de renda, eu posso dizer, na verdade, que devem ocorrer 3 circunstâncias. A primeira é o auferir renda ou proventos de qualquer natureza. A segunda, ter a disponibilidade econômica ou jurídica. E a terceira será sofrer um acréscimo patrimonial. Certo? Então, essas 3 situações que devem ocorrer. Logo, quando eu recebo uma verba de caráter indenizatório, saiba você que a indenização, ela visa recompor o patrimônio do sujeito. Como ela visa recompor o patrimônio do sujeito, não há o acréscimo patrimonial. E se não há o acréscimo patrimonial, não pode incidir o imposto de renda. É por essa razão que nós temos inúmeras súmulas do nosso STJ mencionando que sobre verbas de caráter indenizatório não incide imposto de renda. Inclusive menciono a súmula 498, que diz que nem mesmo sobre verbas de danos morais vai incidir o IR sobre as verbas indenizatórias. Porque mesmo quando eu recebo um valor
de indenização por verbas morais, por danos morais, eu tenho um valor indenizatório e guarde para a sua vida. Se é indenização, não há acréscimo patrimonial. E se não há acréscimo patrimonial, não incide o imposto de renda, ok? Aqui, como o meu examinador já foi bonzinho e disse que a verba tinha caráter indenizatório, então a resposta será que Mário não pagará, vem aqui para o quadro, não pagará imposto de renda, já que se trata de verba, vamos lá, de caráter indenizatório. A letra C, de coração, é que está correta. Meus queridos, com isso nós fechamos aqui as nossas 4 questões de direito tributário. Eu espero que você tenha ido bem, mas se não foi, não tem problema. Nós ainda conseguimos correr atrás desse prejuízo. O importante é que você tenha em mente, se você errou aqui, você nunca mais vai errar essa questão. E o que nos interessa é o dia da nossa prova. Então, beijo grande e até mais!